Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, agradecemos mais uma vez esta oportunidade que temos de estarmos juntos estudando nesta série de tão grandes consequências em nossas vidas. Estamos no nosso último ciclo, estudando agora este movimento de repouso, este movimento de recuo que nos prepara para um novo ciclo, para um novo momento, para uma fase posterior. Este movimento de reconstituir as nossas energias. Na nossa primeira aula, estudamos as noções básicas do repouso e do porquê que necessitamos, do porquê que ele é tão importante. Estudamos o respeito que exige, esse respeito que temos que ter conosco, essa exigência de um respeito para com nós mesmos, porque a partir daí conseguiremos fortalecer a nós mesmos para sermos melhores nos movimentos de trabalho e de relacionamento. E hoje vamos estudar um pouco das fases deste repouso. E é muito interessante porque conseguimos enxergar este movimento de repouso em toda a natureza, em tudo que nos cerca. E este movimento de repouso, ele penetra em nós de uma forma automática, mesmo quando a gente não quer. Mas a gente precisa aproveitar ele. Então, quando temos entendimento sobre ele, quando conhecemos estas fases de uma forma completa, de uma forma inteligente, como passamos a raciocinar e usar a nossa razão para decidir pelo repouso, estaremos fazendo uma situação de autocuidado. E essas fases, elas são muito parecidas com aquilo que a gente encontra na natureza. Então, por exemplo, podemos usar esta conexão com o outono e com o inverno. Então, estudaremos primeiro essas fases do outono, que é o momento do rebaixamento final, e depois o inverno, que é um momento já de preparo para o novo momento de trabalho, né? Para a primavera, para o verão, para os momentos de atividade do novo ciclo. Então, no outono, é muito interessante, porque nós iniciamos um trabalho de desaceleração. A primeira fase do repouso é uma fase onde passamos a colocar um ponto final em todas as atividades que estamos fazendo. É onde colocamos pingos dos is, é onde fazemos as correções, é onde encerramos parágrafos, é onde dizemos, vou até aqui e a partir daí só irei iniciar no próximo ciclo. Muitas das pessoas, por estarem ansiosas e com dificuldades de manejo de si mesmo e de suas atividades, acabam falhando muito nesta fase. A fase do encerramento. A fase onde eu começo a terminar, a colocar os pingos nos is. Né? É muito interessante porque depois dessa fase, eu já tenho uma sensação de que as minhas atividades chegaram num processo final. E aí eu começo a sentir uma sensação de rebaixamento de energia. As minhas ansiedades começam a diminuir. Isso é muito... a gente pode relacionar com o outono com a queda das folhas. Né? São as folhas das árvores que se relacionam com o ambiente, que se relacionam com o sol, que captam o gás carbônico, que liberam o oxigênio para o ambiente. São as folhas que são o movimento primário de relacionamento com o ambiente. E as folhas, elas se ressecam e caem. E a árvore, então, se introjeta. Né? A cor do outono, o outono ele é monocromático, porque isso simboliza essa queda de energia, esse movimento incolor, esse movimento que não é incolor, mas é monocromático, né? Isso não tem tantas cores, não tem tantas vibrações, é um movimento de internalização.
Então, quando a energia vai rebaixando, as folhas vão caindo, o relacionamento com o ambiente vai diminuindo, eu vou entrando dentro de mim e aí eu fico monocromático. Eu passo a não ter sensações, eu passo a não ter sentimentos. Não é que eu fico frio, eu simplesmente me introjeto, eu simplesmente vou me desligando, né? E aí eu começo a me arrumar, né? Essa última fase que eu vou me introjetando, eu começo a preparar e arrumar a cama, né? É neste momento que eu arrumo a cama onde eu vou deitar, né? Isso é uma metáfora para este momento onde eu arrumo a cama dentro de mim mesmo. Muitas vezes no repouso eu estou no final do dia indo dormir realmente, estou indo deitar, mas antes mesmo do meu corpo deitar na cama, eu preciso deitar na cama do meu coração, na cama de mim mesmo. Eu preciso sentir o meu íntimo sem angústias. Eu preciso alegremente sentir quem eu sou e sentir-me acolhido por mim mesmo. Só quem gosta de si mesmo e quem está neste movimento consegue fazer isso. Entrar dentro de si e ser abraçado por si mesmo. E quando estamos sendo abraçados por nós mesmos, automaticamente estamos sendo abraçados por Deus. Pois Ele nos ama muito e Ele faz esse processo junto conosco. Então dentro de nós temos contato com o universo inteiro e temos a segurança de que lá conseguiremos o reparo. E aí o outono começa a terminar e a gente entra no inverno. Essas fases, outono e inverno, elas estão tão comunicadas que onde começa uma e onde termina a outra, nós não sabemos dizer direito. O final do outono é o começo do inverno e o começo do inverno é o final do outono. Mas agora começa um grande processo de autocuidado. É um processo solitário, mas é um processo onde você está em conexão com Deus. Ele é solitário porque ele não tem ansiedades, ele não tem movimentos, ele não tem preocupações, ele tem você e você mesmo dentro de você. É muito interessante porque a gente pode usar a correlação com a parreira. A parreira, ela realmente fica quase 4, 5 meses sem folhas. Quando você olha a parreira, ela está captando água do solo em conexão com a Mãe Terra, que é isso, em conexão com o universo, em conexão com Deus, e ela está ganhando força ali. Ela parece que está morta. Quando você olha a parreira sem folhas, ela parece que está morta, mas ela não está morta. Ela está ganhando força. Toda a uva, todo o sabor, todas as folhas, toda vivacidade que ela vai ter na primavera e no verão, ela vem deste momento. Vem desse momento que ela recarrega todas as suas energias. A água, os substratos do ambiente, ela entra como numa hibernação para que não consiga gastar a energia. Mas é muito interessante o quanto ela capta essa energia. E o quanto essa fase é importante. Mesmo quem trabalha com vinhos, sabe que esta fase do repouso é das mais importantes, porque senão não teríamos bons vinhos. Então, você passa a olhar para dentro, né? E esse olhar para dentro faz com que você estrategicamente comece a hibernar os seus sentimentos e a canalizar as suas energias, a captar a energia direto da fonte, direto da terra, direto da natureza, direto de Deus. Esta energia passa a penetrar em nós e passamos a nos sentir fortalecidos, passamos a nos sentir animados, passamos a nos sentir valorizados. Aquele turbilhão de energias, o amor passa a acumular em nós, passa a reparar o nosso organismo. O potencial de nossas células de recuperação é algo infinito. E como ainda não aprendemos a fazer esse repouso, este reparo, na nossa maior eficiência, ainda não conseguimos entender isso. Quando entendermos isso, raramente ficaremos doentes. Raramente o nosso corpo entrará em desgaste, em estafa. Raramente falaremos que estamos cansados. Viveremos felizes e alegres,
porque este movimento ciclo fará parte de todo o nosso dia a dia, de todos os nossos ciclos, de todos os nossos movimentos, e estaremos sempre felizes, estaremos sempre animados e estaremos sempre motivados. E aí, depois desse reparo íntimo, depois que nos sentimos consertados, começa o movimento de conexão com a próxima fase, com a fase da primavera, com a fase do movimento, onde começarão a nascer as novas folhas, onde o meu relacionamento com o ambiente volta a acontecer. Lembramos que podemos fazer este movimento de repouso mesmo durante alguns segundos de um minuto. Este outono e inverno pode se manifestar dentro de nós. Alguns minutos dentro de uma hora, como falamos na aula passada, algumas horas ao longo do dia, 1 ou 2 dias ao longo de uma semana, e alguns dias ao longo de um mês, e um mês inteiro ao longo de um ano. Podemos fazer esse movimento constantemente dentro de nós, dependendo dos ciclos que estivermos valorizando. Temos ciclos pequenos na vida e temos ciclos grandes na vida. E todos eles precisam do movimento de ascensão e do movimento de descendência. Lembrando sempre dessa ordem de movimento do outono e do inverno, de nós nos desativarmos nas relações, nos introjetarmos, entrarmos dentro de nós, buscarmos esta energia, repararmos o nosso organismo e depois de novo começarmos o processo de ramificarmos as flores dentro de nós, as folhas e as flores, que representam o nosso movimento de relacionamento e de trabalho. É daí que começaremos a entrar num novo grande ciclo de 7 ciclos, não é isso? Numa nova série de esperança, que começaremos lá de novo do primeiro ciclo, estudando quem nós somos, quais são as nossas dificuldades, estudando o ambiente, esse material pedagógico, porque agora já somos diferentes, reestudando o ambiente, depois reestudando essa energia do amor, nos preparando para novamente o trabalho, trabalhando na intimidade, trabalhando na coletividade e novamente entrando neste movimento de repouso. Estes ciclos que estamos estudando, eles são eternos. Podemos fazer ele desde os pequenos ciclos do dia a dia até nos grandes ciclos da nossa vida. Por exemplo, temos a primavera da vida, temos o verão da vida, temos o outono da vida e o inverno da vida, Tem um autor muito interessante que se chama Haroldo Dutra Dias, que a gente já comentou em outras, que tem um livro que se chama A Bússola e o Leme, e vocês podem estudar um pouco dessas estações da vida, Ele discorre sobre isso de uma forma magnífica, vale a pena todos lerem. Então precisamos entender isso, precisamos respeitar isso e precisamos teorizar todas estas fases do repouso para que quando formos estudar as técnicas do repouso, entendamos e racionalizamos, A nossa razão e a nossa inteligência tomará as atitudes corretas durante este movimento, entendendo cada fase dele e como ele funciona, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Boas reflexões a todos. Não esqueçam de levar todo esse aprendizado que vocês estão tendo aos filhos de vocês. Quando não de forma tão complexa, podemos levar de forma lúdica, usando a nossa criatividade, para que eles também sintam essa manifestação dentro deles. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.